Bem-vindos, bem-vindas ao meu canal Prof. Minuto Concurseira. Hoje, um tema importantíssimo. Sei que vocês estão aí nervosos, que tem que estudar muita legislação, tem muita teoria, e ainda tem as súmulas, OJs, as teses vinculantes, que as bancas vêm cobrando, vêm fortalecendo aí nas provas, e não dá para ir para uma prova de direito do trabalho sem ler súmulas, OJs e teses vinculantes. Então, a aula de hoje, isso aqui vai ser uma aula, além de dicas de como estudar esse tema, tá? Então, vou chamar aqui a prof. Silvana Gomes para se apresentar, né? E dar boa noite aí para vocês. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aí à nossa live. Meu nome é Silvana, sou professora de Direito do Trabalho e hoje nós vamos conversar aí, nós vamos ter aí um bate-papo sobre como estudar as súmulas e as OJs dos TST para a prova da OAB e para as provas de concurso público. Isso aí. Então, vamos, né? Vamos fazer uma live rápida, até porque a gente sabe que vocês estão com um tempo curto aí para os estudos. Hoje, a gente vai responder as dúvidas de vocês pelo chat, tá, pessoal? Justamente para não prolongar aí o tempo da live, também não cortar o raciocínio. São dicas importantes e que vocês precisam estar atentos. Qualquer dúvida, coloca no chat que a gente vai respondendo ali, já fica salvo, já fica gravado. Depois que terminar, vocês repassem aí nos comentários, tá? Para fazer uma aula mais dinâmica e sem perda de raciocínio, tá? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui para a Prof. Sil, que vai dar umas dicas sensacionais para vocês aí de como estudar as súmulas e OJs do TST. Vou deixar com a Prof. Sil. É com você, viu? Sim. Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que analisar quando a gente vai estudar as súmulas e as OJs é como que essas súmulas e essas OJs, elas são interpretadas a partir da reforma trabalhista. Não só a partir da reforma trabalhista, mas também a partir das decisões do TST e do STF, né, que são aí as decisões vinculantes. E assim, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a reforma trabalhista, ela trouxe alguma peculiaridade diferente do que está na súmula? Porque se você faz um estudo isolado da súmula, você corre o risco de chegar na hora da sua prova e errar a questão. Porque a questão ela está querendo o entendimento atual, o entendimento da CLT. Então, por isso, é muito importante esse contraponto entre as súmulas e a CLT, esse estudo comparativo entre a súmula e a CLT, e também um estudo, aí, uma comparação jurisprudencial, né, com base aí no entendimento do STF. E aí nós trouxemos aqui algumas súmulas que poderão ser superadas aí com a reforma trabalhista. Vamos à primeira, professora? A primeira é uma OJ, que nós vamos analisar aqui agora. É a OJ 123, é uma OJ que trata dos bancários e ela traz ali a questão da ajuda à alimentação. Então, a OJ 123, ela fala o seguinte: a ajuda à alimentação prevista em norma coletiva, em decorrência de prestação de horas extras, tem natureza indenizatória e, por isso, não integra o salário do empregado bancário. Bom, a OJ, ela traz aí essa análise, né, da ajuda à alimentação, da questão que tem que estar previsto em norma coletiva, mas aí, né, nós temos a reforma trabalhista que alterou esse entendimento. Lá no artigo 457, parágrafo 2º da CLT, ela fala o seguinte: o auxílio alimentação tem natureza indenizatória, não integra a remuneração do empregado, não se incorpora ao contrato de trabalho, independentemente de previsão em norma coletiva. Ou seja,
a reforma trouxe aí essa parte que é independentemente, né? Ela fez aí um contraponto ao entendimento da OJ. Então, por isso, quando você for fazer a sua questão na hora da prova, você deve analisar o enunciado da questão. Se o enunciado vai perguntar com base no entendimento jurisprudencial, com base no entendimento singular, ou com base no entendimento da CLT. Apesar da súmula estar superada pela reforma trabalhista, ela não foi cancelada. Então, ela continua vigente. Então, é muito importante esse estudo comparativo para que você, na hora da sua prova, não fique confuso e não marque ali uma questão errada, né? Fazendo uma interpretação errada do que está sendo pedido. Sil, deixa eu só complementar. Algumas bancas menos conhecidas trazem enunciados ou mesmo dispositivo da CLT que estão superados se você for interpretá-los de forma com a Constituição Federal, com os princípios do direito do trabalho, mas as bancas saem aí pela tangente dizendo que pediram conforme o enunciado, ou conforme a súmula ou o OJ. Então, é sempre bom observar o enunciado da questão, porque ela vai te dar direcionamento de qual vai ser o gabarito. Depois não adianta recorrer, não adianta. O que vai sobrar aí é chorar. Por quê? Porque as bancas batem o pé. A súmula está ali, está vigente, não foi cancelada, certo? Então, é preciso ter esse cuidado. Leia sempre o enunciado, não pule, e aí vá para as assertivas e veja qual o entendimento que está sendo cobrado, tá? Pode continuar, Sil. Isso. Então, nós vamos para a súmula 437. Gente, essa súmula, ela fala do intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Nessa súmula, nós temos aí dois incisos que eles são aí impactados pela reforma trabalhista. Nós vamos analisar o inciso 1 e o inciso 3º. Olha só, o inciso 1º fala que, após a edição da Lei 8.923, de 94, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, sem prejuízo do quanto da efetiva jornada de labor para efeito da remuneração. Olha só, essa súmula, ela foi assim, ela vai ser superada, né, pela reforma trabalhista. Por quê? Porque a reforma trabalhista, ela introduziu o artigo 611-A na CLT. Esse artigo, ele traz ali a questão da prevalência do negociado sobre o legislado. Ou seja, prevalece o que está em convenção coletiva, o que está em acordo coletivo, em decorrência da lei. E aí o artigo 611-A, inciso 3º, ele fala o seguinte: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando tratar sobre o intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Ou seja, a CLT ela fala que o intervalo para refeição é de 1 a 2 horas no máximo. E aí vem esse artigo 611-A e ele fala dessa flexibilização do intervalo intrajornada. Ou seja, você pode ali colocar o intervalo, o empregador ele pode colocar o intervalo mínimo de 30 minutos para a refeição. E isso não vai mais infringir a legislação, não vai contra a lei, porque agora com a reforma, houve essa flexibilização. Então, essa súmula, nesse ponto aí, ela está superada. É porque hoje o limite mínimo ele é de 30 minutos. E também, em relação ao pagamento dela, nós vamos ver aqui no próximo inciso, que é o 3º, que ele fala que possui natureza salarial
a parcela prevista no artigo 71, com redação introduzida pela Lei 8.923, de 94, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo assim no cálculo ou outras parcelas. Olha só, mais uma vez a reforma trabalhista, ela trouxe aí no artigo 71, parágrafo 4º, a questão desse pagamento. E ela fala o seguinte: a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornado mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com um acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Ou seja, o pagamento que ele era de natureza salarial, agora ele é de natureza indenizatória e será pago apenas o período suprimido e não a totalidade do período que não foi gozado pelo trabalhador. Por isso é importante a gente sempre fazer essa leitura comparativa entre as súmulas e a CLT, para ver aí o entendimento, a questão da superação da súmula, se ela foi ou não superada com a reforma trabalhista. Professora Mari, gostaria de fazer algum contraponto? Pode continuar. Tá? Então, tá. Então, vamos passar para a OJ número 16 da SDC, que fala sobre a taxa de homologação de rescisão contratual. Bom, ela fala o seguinte, gente: é contrário ao espírito da lei e da função precípua do sindicato a cláusula coletiva que estabelece taxa para homologação de rescisão contratual a ser paga pela empresa a favor do sindicato profissional. Mais uma vez, essa súmula também ela poderá ser superada aí pela reforma trabalhista. Por quê? Porque antes da reforma trabalhista, lá no artigo 477, falava que o empregador ele tinha que realizar a homologação da rescisão de contrato no sindicato. E a reforma trabalhista, ela revogou esses incisos, esses parágrafos, que é o parágrafo 1º e o parágrafo 3º do artigo 477. Com isso, com essa revogação, não existe mais a obrigação de realizar a homologação da rescisão do contrato no sindicato. Então, mais uma vez, né, a reforma trabalhista, ela veio flexibilizando aí os direitos trabalhistas, que antes era exigido essa homologação. Com a reforma, não é mais necessária essa homologação. Por isso, essa súmula, provavelmente, ela vai ser superada aí pela reforma trabalhista. Pode passar, por favor, Mari. Bom, aqui nós trouxemos, né, alguns exemplos dessa comparação, dessa estudo comparativo entre a CLT e as súmulas e as OJs do TST. Agora, nós trouxemos aqui um exemplo de um estudo jurisprudencial, de uma pesquisa jurisprudencial, porque nós também devemos fazer uma análise comparativa entre o que o STF entende, né, o que o TST entende e o que nós temos aí nas súmulas e OJs diferentes desse entendimento. Nós trouxemos aqui a súmula 450 do TST, que trata das férias. Essa súmula, ela fala o seguinte: é devido o pagamento em dobro da remuneração das férias, incluindo o terço constitucional, com base no artigo 137 da CLT. Quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145. Gente, o artigo 145, ele traz aquele prazo de pagamento de até 2 dias antes do início do período do curso. Tá? Então, essa súmula, ela estava em vigor, e aí nós tivemos uma decisão do STF sobre essa súmula, trazendo aí a inconstitucionalidade dessa súmula. Então, o STF, na ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 501, ele fala o seguinte, que essa súmula ela é inconstitucional
inconstitucional. Então, essa súmula que foi declarada inconstitucional pelo STF, essa inconstitucionalidade, gente, foi com base na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 501. Foi questionado aí nessa ADPF que a súmula do TST, ela estabelece que o pagamento em dobro para essa concessão de férias em atraso, ela também seja aplicada no caso do pagamento fora do prazo legal, que é de 2 dias antes do início do período. Ainda que essa concessão ela tenha ocorrido no período apropriado, no momento apropriado. Em seu voto, pela procedência do pedido, que foi formulado pelo governador do estado de Santa Catarina, o relator afirmou que a jurisprudência que subsidiou esse enunciado da súmula acabou por penalizar, por analogia, o empregador pela inadimplência de uma obrigação, que seria a obrigação de pagar as férias, com a sanção prevista no descumprimento de outra obrigação, que é conceder as férias. Então, nós temos uma obrigação que é de pagar as férias e uma obrigação que é conceder as férias, que são coisas diferentes, né? Então, os ministros, eles julgaram inconstitucional essa súmula por isso. Porque uma coisa é você não conceder as férias, não concedeu as férias. A outra coisa é você conceder e pagar essas férias fora desse prazo legal de 2 dias. Então, eles acharam desproporcional essa analogia aí de pagamento pela não concessão e de pagamento pelo fato de ter sido feito fora do prazo. Esse entendimento do STF, né, que alterou essa súmula, que julgou essa súmula inconstitucional, nós também temos outros entendimentos do STF, que ou julgou inconstitucional parte do dispositivo, ou que traz um entendimento diferente, e por isso a súmula ou a J, ela foi superada, né, com base nesse novo entendimento do STF. Então, esses casos que nós trouxemos aqui para vocês, é para vocês refletirem na hora da prova e analisarem bem o enunciado. Se o enunciado traz com base na súmula, com base no entendimento jurisprudencial, com base no entendimento do TST. Então, esse estudo concomitante, ele é muito importante para que você faça uma prova bem feita, vamos dizer assim, né? Porque a prova você vai fazer, mas você tem que analisar o enunciado para saber e identificar ali o que está te pedindo, para você acertar ali as questões. Então, após a gente analisar, fazer esse estudo comparativo, né, entre as súmulas e a CLT, entre a súmula e o entendimento do STF, agora nós vamos para a questão prática mesmo, né? Como que é cobrado isso na prova? E aí a professora Mariana, ela trouxe algumas questõezinhas de prova aí para a gente analisar juntos. Então, agora é comigo, né? Questões, gente. A gente trouxe aqui questões atuais, 2022, 2023, para vocês entenderem que, embora a reforma tenha ocorrido em 2017, que já não é mais recente, não é uma legislação nova, né, pelo período, mas elas continuam caindo e as súmulas, até que tiver, né, o TST não teve alteração aí substancial nessas súmulas, não fez uma reforma das súmulas e OJs depois da lei 13.467, e por isso a gente tem aí as bancas aproveitando esse gatilho para cobrarem de vocês enunciados que não são mais compatíveis com a legislação, tá? Sei que tem bancas aí que cobram entendimento já superado, mas se você vai fazer bancas vai fazer questões, né, provas de bancas tradicionais, que eu chamo FGV, Sebrasp, FCC, Sesgran-Rio, essas bancas cobram entendimento aí já considerando o ordenamento jurídico como único, tá? Então, é importante vocês terem esse conhecimento. Agora, se você vai fazer uma questão aí, uma prova da VUNESP, por exemplo, que cobra muito dispositivo da CLT, que existe, inclusive, entendimentos aí
bem críticos, né, quanto à existência ou não, à recepção ou não da Constituição para eles, mas eles cobram, colocam lá, de acordo com a CLT, o dispositivo está na CLT e é isso, tá? Enquanto você não passar, enquanto você não for ministro, você tem que dançar conforme a música, tá ok? Então, vamos lá para as questões. Técnico judiciário, TRT 9, né, aqui da região, 2022, Paraná. Em relação, eu trouxe aqui para vocês só o enunciado, só para vocês verem como cobra, e importante, às vezes a gente não precisa saber todos os itens da questão. A gente precisa encontrar o gabarito. Então, se você sabe que aquela assertiva está errada, ou sabe, tem certeza que está correta, então já é um passo aí a mais para você chegar ao gabarito. Eu trouxe aqui as questões, como elas são cobradas, como as bancas trazem, só para vocês analisarem como é que é realizada essa cobrança de súmulas, de enunciados, para a gente ter uma ideia aqui, tá? Então, vamos lá. Em relação ao regramento legal, que cuida do intervalo entre a jornada para repouso e alimentação, considere a não concessão ou concessão parcial do intervalo entre a jornada mínimo para repouso e alimentação implica o pagamento de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. Vejam, aqui a banca já traz o entendimento da reforma trabalhista, trazendo os dois tópicos principais dessa alteração. A natureza passa a ser indenizatória e apenas o período suprimido é que será pago, né? Feita o pagamento aí, a remuneração. Tudo isso, esses dois tópicos que a gente falou, de natureza indenizatória e de período suprimido, é totalmente oposto ao que está previsto na súmula. Então, se você vê um entendimento desse, você já sabe que está certo, conforme a legislação seletista, né? Então, você já tem aí meio caminho andado para acertar a questão. Vou trazer outra aqui para vocês. Então, o gabarito é certo, conforme a reforma trabalhista, tá? Analista judiciário. Então, vejam, a gente trouxe uma de técnico, nível aí médio ainda, tá? Vou trazer aqui nível superior, o analista judiciário, o Sebrasp, tá? Que trouxe o que para a gente? Também de períodos de descanso. Quando o empregador não conceder o intervalo entre a jornada para repouso e alimentação, deverá efetuar o pagamento proporcional à duração do intervalo, parcela esta que, por não ter natureza salarial, não integra o cálculo de outras parcelas salariais. Certo também. Vejam, a banca troca um pouquinho aí a transcrição, né? Traz pagamento proporcional, ao invés de trazer período suprimido. Então, muito cuidado na hora de ler, que às vezes você pode ter uma interpretação extensiva e errar a questão, tá? Então, muito cuidado. Leia, veja principalmente a natureza salarial da parcela e se ela integra ou não outras parcelas. Lembre que integrar significa pegar essa parcela e elencar aí em outras parcelas, né? Dar fundamento para outras parcelas. Por exemplo, contribuição previdenciária. Eu pego uma parcela salarial e ela vai contar aí como base para a contribuição previdenciária. Não é o caso do intervalo não concedido, tá? É remuneração com natureza indenizatória, não repercute e também não incorpora, tá? Se é comum, é habitual aí que o empregador não conceda o intervalo, essa parcela ela não se incorpora no patrimônio jurídico, tá? Então, a partir do momento que ele passa a conceder, o empregado não vai ter direito aí a essas diferenças, tá? Muito cuidado também na diferença de incorporação e de integração de parcelas. Próxima questão, vamos lá. Então, gabarito certo, tá? Procurador jurídico. Vejam, aqui não tem prova fácil, não tem prova difícil, o cargo complexo. Procurador jurídico, VUNESP.
Nos termos da CLT, vejam o enunciado, tome bastante cuidado, assinale a alternativa correta. A não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza salarial apenas do período suprimido. Veja, se a gente começa a ler muito rápido, né, vendo aí os tópicos, as palavras mais importantes, a gente pode ser induzido ao erro, né? Aqui, a parte de urbanos e rurais está correto, embora o rural tenha uma legislação própria, então, mas a gente parte lá do princípio do artigo 7º da Constituição, a equiparação de direitos, ok? Então, urbanos e rurais está ok. O que está errado aqui nessa questão, e aí a gente já bateu bastante essa tecla, é a natureza salarial. Ele não tem natureza salarial. Então, muito cuidado, as bancas vão brincar. Uma hora elas vão dizer que é apenas o período suprimido, com a natureza salarial, outras vezes vão trazer pagamento do período integral com a natureza indenizatória, então fique atento a esses dois tópicos, tá? Gabarito errado, e aí a gente trouxe aqui outra questão aqui sobre procurador do Estado, tá? Deixa eu só achar minha caneta aqui, que ela se perde. Aqui, vamos lá. Acerca das férias, né? As férias, então, a gente vai tratar da súmula 450 do TST e da decisão do STF, ok? A concessão de férias na época própria, com atraso da respectiva remuneração, enseja a aplicação de penalidade do pagamento em dobro ao empregador, né? Vejam, e aí muito cuidado, a Profil tocou nesse assunto. Uma coisa é você conceder as férias fora do prazo. Outra é você pagar as férias fora do prazo. Então, o que diz a súmula 450? Olha, empregador, se você pagar as férias fora do prazo, pagará em dobro. E o que o STF diz? Diz essa disposição, essa penalidade é inconstitucional, ok? Primeiro, porque, né, pelos motivos que a Profil já falou, e segundo, porque não existe dentro da CLT referido direito, né? Não há previsão legal. Ou seja, o TST ultrapassa a linha aí de interpretação da legislação para criar um direito que não existe na legislação, ok? Então, se vocês forem perceber, esse posicionamento do STF, ele se coaduna à reforma trabalhista que impede aí o TST de criar, né, ou de excluir direitos através de enunciados de súmulas, teses vinculantes e outros mais, tá? Então, fique muito atento. Como eu digo para os meus alunos, a CLT, se você quiser, ai, professora, eu adoro legislação, adoro código seco, eu quero ler a CLT do artigo 1º até o último. Não faça isso. Se você for ler a CLT, leia ela de forma comentada. Pegue uma CLT comentada e faça a leitura, porque senão você só vai perder tempo. Existem muitos dispositivos que não são mais compatíveis nem com a Constituição, nem com a reforma trabalhista, inclusive dispositivos que foram alterados recentemente, mas que o TST já declarou inconstitucionais. Principalmente ali, aqueles dispositivos sobre o motorista profissional. Então, eles estão lá. A banca pode cobrar? Não deveria, mas pode. Só que o STF já decidiu que alguns deles são inconstitucionais. Então, é importantíssimo ler a CLT com comentários, tá? Não faça isso de ler a CLT, pegar a CLT e ler como se fosse um livro, né? Um conto de histórias aí, às vezes tristes, porque tem os direitos ali, né? Que, bom, vamos deixar isso para outra live. Mas leia sempre a CLT com comentários, tá? Gabarito errado, então, né? Porque a súmula não está mais vigente e nem nunca deveria estar, né? Pela declaração de inconstitucionalidade. Agora, a gente vai apresentar aqui o nosso curso de súmulas e OJs, tá? Caso você tenha interesse,
nós temos esse curso que vai trazer súmulas e OJs e as teses vinculantes, de acordo aí com os assuntos, todas elas comentadas, todas elas separadas por assunto, então fica muito mais fácil na sua pesquisa. Às vezes você está lá resolvendo uma questão sobre extinção do contrato de trabalho, e aí você tem dúvidas sobre se aquela súmula está ou não vigente, se tem algum entendimento, se o STF, né, tem alguma declaração sobre ela. Então, aí você pode pegar esse material já de forma organizada, vai lá no sumário, clica, vai aparecer aí de forma rápida para a sua pesquisa, porque tempo é valioso para o concurseiro. Então, a gente preparou esse material. Também, claro, não é só para concurseiro. Se você atua, vai fazer uma petiçãozinha inicial aí, está em dúvida, se pode colocar aí a súmula ou OJ como fundamento da sua petição inicial, então você tem um material aí rápido, comentários objetivos. Alguns, claro, a gente traz uma história, conta a historinha da súmula para você até entender, né? Porque às vezes a gente lê algumas súmulas e não consegue entender a razão daquele enunciado estar tão presente e ter sido vinculado aí às decisões, enfim. Bem, o cronograma já está todo completo, você já vai ter as 9 aulas aqui para você estudar. Lembrando, o simulado aqui a gente vai disponibilizar hoje ainda para você responder. Você pode responder numa plataforma online, então vai ficar disponível aí para você responder quantas vezes quiser. Basta fazer o cadastro pelo e-mail e aí você tem a disponibilidade aí de estudar, de refazê-lo quantas vezes quiser. Ou você pode imprimir lá na plataforma, faz o download do arquivo em PDF. São 3 simulados só de OJ, súmulas e teses vinculantes, ok? Não tem aí a legislação trabalhista, seletista, enfim. O simulado, eles são direcionados aí para você memorizar as súmulas e entender se essas súmulas estão ou não superadas, ok? Isso é um teste aí de memorização. Então, se você tiver interesse, nós estamos com um cupom aí até a meia-noite de hoje, tá, gente? Esse cupom aí já está rolando nas nossas redes sociais. Então, até a meia-noite, você pode usar aí Jures 25 para adquirir esse material. Vou deixar a descrição, o link. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E esse é o cupom até meia-noite, tá? Hoje até meia-noite. Não tem prorrogação, então adquira aí. Você vai ter acesso a todas as súmulas vigentes. E, claro, a gente vai comentar aquelas superadas, porque estão vigentes, tá? Mas vão ter todos esses comentários, inclusive aí estipulado aí com a tese vinculante respectiva. Separadas por assunto, para facilitar a sua vida, ok? Quem se inscreveu lá na nossa lista de espera, vejam lá no seu e-mail que você recebeu cupom aí especial de desconto. Então, dá uma olhadinha, olha no spam, vê se você recebeu, ok? Se não recebeu, vai lá nas nossas redes sociais, manda o seu e-mail e aí a gente vai conferir se você está ou não na lista e enviar o cupom aí especial para a lista de espera. Se você perder aí o cupom de hoje, temos o cupom JURES15 até domingo, às 23h59, ok? Aí você pode usar JURES15 até domingo. Finalizando aqui a nossa live, eu vou chamar a Sil para se despedir aí do pessoal, né? Enfim, a palavra é tua aí, Sil. Bom, gente, eu espero assim que vocês tenham gostado aí das dicas que a gente trouxe, porque quando nós decidimos fazer essa live, nós pensamos justamente num ponto que é de facilitação, né? A gente quer facilitar o estudo para vocês dessas súmulas e OJs, porque não adianta você simplesmente pegar as súmulas e OJs e começar a ler desesperadamente, ler, e não entender muitas vezes o que está por trás daquela súmula, qual que é o entendimento atual daquela súmula, o que a CLT fala daquela súmula ou OJ, né? O que o STF entende também sobre essa súmula ou essa OJ.
Então, essa live aqui, ela veio para trazer aí essas duas dicas, essas duas estratégias aí de estudo para as súmulas e OJs, que é o estudo comparativo e o estudo através da jurisprudência, do STF. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês aí no nosso curso, que ficou um curso muito bacana. Foi um curso feito com muita dedicação, né? E pensando justamente nisso, em facilitar os seus estudos aí para concurso ou para a OAB. Então, eu desejo boa sorte para vocês aí, nos estudos de vocês, tá? E podem contar com a gente. E sigam a gente nas nossas redes sociais, porque lá tem muito conteúdo sobre direito do trabalho, né? Sobre concursos e OAB. Boa noite. Isso aí, Sil. Eu também vou me despedindo, então, ó, segue lá, prof.silvana.gomes, ok? E as minhas redes sociais estão aí, o canal do YouTube e o Facebook, se você ainda usa Facebook, a gente também tem uma página lá com dicas e os posts mais importantes aí para você ficar bem atualizado. Espero que você tenha gostado, que tenha sido produtivo para você. E aí, espero você em outros vídeos, em outras lives, para a gente compartilhar conhecimento, que isso que é o mais importante, tá? Bons estudos, boa noite e até a próxima. Obrigada, Sil, pela sua presença. E aí a gente vai marcando aí outras lives para transbordar aí esses conhecimentos e facilitar, né? Como você bem disse, facilitar a vida do concurseiro. Que hoje, né, as provas estão mudando muito, estão exigindo muito do concurseiro. A gente sabe que é uma caminhada muitas vezes solidária e solitária, né? Então, a gente está aqui para dar essa solidariedade e para ajudar vocês. Então, fica aí, acompanha, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Se você teve dúvidas aí de alguma questão, de algum ponto ou outro ponto relacionado ao tema, né, as súmulas e OJs, deixe os comentários aí que a gente volta aqui e responde também para você, tá certo? Boa noite, Sil. Até a próxima.